A ideia da criação do Nerd All Stars lá em 2015 era fazer um canal para falar dos assuntos nerds que eu sempre gostei e acompanhei, como quadrinhos, jogos e animes. A evolução e a expansão que os animes ganharam, principalmente nos anos 90 e 2000, fizeram deles um dos maiores ícones da cultura pop da atualidade. Eu cresci assistindo animes, mas devo admitir que tem muita coisa que eu não acompanhei, como One Piece, por exemplo. E que o meu lado nostálgico fala bastante alto quando o assunto são animações japonesas. Eu já fiz aqui listas de melhores animes curtos, médios e longos. E ali tem os meus favoritos. Mas assim como eu fiz com os melhores jogos de todos os tempos, na minha opinião, eu quero fazer agora com os animes, numa única lista. Sendo assim, baseada totalmente na minha opinião, eu separei para hoje os 10 melhores animes de todos os tempos. Começando logo com o melhor pra mim. Mas esse é um item totalmente baseado no emocional, porque tecnicamente ele tá longe de ser perfeito. A minha nostalgia fala muito alto nesse momento, mas até hoje é o meu anime favorito com todas as suas fases e derivados. Esse é Saint Seiya, ou conhecido por aqui como Cavaleiros do Zodíaco. O anime é sobre os poderosos cavaleiros de Athena, Seiya, Shiryu, Hyuga, Ikki e Shun. Guerreiros que lutam para manter a paz na Terra e para proteger Saori, a reencarnação da deusa da guerra e da sabedoria. Com os cavaleiros de ouro, prata e bronze, a trama é até que simplista às vezes, sendo uma eterna luta contra o mal. E atualmente a animação é datada, mas Cavaleiros do Zodíaco é um marco nas histórias dos animes, principalmente no Brasil. É um anime que eu cresci assistindo, foi o que me introduziu no mundo das animações japonesas inclusive. Então o meu lado emocional bate muito mais forte nesse momento do que o lado racional. E por isso mesmo que vai ser meio difícil tirar Cavaleiros do Zodíaco como o topo da minha lista. Aliás, meu top 3 tem esse sentimento, porque se Cavaleiros do Zodíaco é o meu anime favorito de todos, esse próximo da lista é o meu segundo anime favorito de todos. De 1992, Yu Yu Hakusho. O protagonista do anime é Yusuke Urameshi, e logo no primeiro episódio, ele morre. Yusuke é um típico aluno problema, mas ao morrer fazendo uma boa ação, ele não era esperado no mundo dos mortos. Então para poder ressuscitar, ele precisa trabalhar por um tempo como detetive espiritual. E durante a sua jornada, ele conhece vários companheiros que o ajudam nas suas missões como Kuwabara, Riei e Kurama. Além de combater inimigos icônicos como o gigantesco Toguro. Yu Yu Hakusho me ganhou muito pela sua quebra de expectativa, ainda mais para a época que foi lançado, onde o protagonista morre no primeiro episódio. Além de que tem personagens extremamente cativantes, uma dose elevada de ação, com torneios até no mundo sobrenatural. E ainda com um bônus por aqui, que é a dublagem brasileira do anime. E para fechar o top 3, tem que ter Dragon Ball, mas a minha fase favorita do anime com certeza é Dragon Ball Z. Nessa fase do anime, Goku já está mais velho do que comparado com a fase inicial, e aqui ele descobre que é um guerreiro da raça Saiyajin. Isso leva o personagem, os seus amigos como Kuririn, os seus antigos rivais como Piccolo e até o seu filho Gohan a passar por perigos que envolvem até mesmo a destruição de todo o planeta, seja nas mãos de Vegeta, Frieza, dos androides da Red Ribbon, de Cell ou de Majin Buu. Dragon Ball Z trouxe vários personagens icônicos, com lutas extraordinárias, deixando também vários aprendizados para quem cresceu assistindo, como a necessidade de sempre treinar e lutar para ser o melhor. Dragon Ball Z traz uma maturidade muito maior comparado com o Dragon Ball original, e para mim continua sendo superior às versões GT e Super, por exemplo. Mas deixando as velharias de lado por um momento, o próximo anime da lista é de 2011.
E é uma das melhores histórias de ficção científica que eu já vi. Eu tô falando de Steins Gate. O protagonista, Rintaro Okabe, o cientista louco, junto com seus amigos de laboratório, descobre acidentalmente uma forma de viagem no tempo, onde eles podem enviar mensagens de texto para o passado, mudando assim o presente. O problema acontece quando eles descobrem uma conspiração envolvendo essas viagens temporais por parte de uma empresa super secreta. O charme de Steins Gate é o seu desenvolvimento de personagens, numa história complexa, mas muito bem contada e amarrada de viagem no tempo, trazida numa trama dramática e até cheia de suspense e reviravoltas, e com um final espetacular. Agora, um anime que não poderia faltar nessa lista é o grande clássico e um dos animes que marcou toda uma geração: Death Note. A história acompanha a vida de Light Yagami, um genial estudante do Japão, que encontra um caderno misterioso com o poder de simplesmente matar qualquer um que tiver o seu nome escrito nele. Assim, Light começa a usar o tal Death Note quando entra no seu caminho para pará-lo, o famoso detetive chamado apenas de L. O anime traz um embate entre duas mentes brilhantes, apresentando duas visões de mundo diferentes, fazendo até hoje muita gente debater qual é o lado correto, o de Kira ou de L. E isso é o mais interessante dessa obra, a forma como ela te faz pensar e te faz questionar as coisas. É um drama, um suspense, uma excelente trama de detetive e um anime totalmente inteligente. E outro anime que também faz isso, te faz ficar pensando nele, pensando na vida como um todo depois, é Neon Genesis Evangelion. Evangelion, ou Evangelion, se passa 15 anos depois de um cataclismo mundial, onde seres chamados de anjos passaram a atacar e destruir cidades em todo o planeta. Assim foram criados robôs altamente tecnológicos e poderosos chamados de Evangelion, ou Evas, que são pilotados por humanos para combater essas ameaças. Por mais que pareça ser um anime de ação, de luta de robô gigante, Evangelion na verdade é um dos animes pioneiros em tratar de forma mais profunda as emoções dos personagens, a abordar temas religiosos de maneira controversa e a desconstruir o gênero de mecha, dando um novo rumo para os animes, tratando mais dos personagens do que das cenas de ação. É uma história adulta, séria e pesada, totalmente filosófica. E por mais que seja um anime de 1995, mesmo tendo recebido algumas atualizações, traz questionamentos totalmente pertinentes até os dias de hoje. O próximo anime da lista tem duas versões. E não que a primeira seja ruim, mas a minha versão preferida, que entra como um dos melhores animes de todos os tempos pra mim, é a sua segunda versão, Full Metal Alchemist Brotherhood. É um anime baseado na alquimia, na troca equivalente de materiais para produzir outros, onde dois irmãos, Edward e Alphonse, cometem um erro grave. Edward perde um braço e Alphonse perde todo o seu corpo no processo. Mas mesmo assim, eles continuam juntos tentando encontrar uma solução para isso. E a resposta para isso é a Pedra Filosofal. Fullmetal é um anime de tudo um pouco, que traz vários estilos, desde ação, aventura, fantasia, steampunk, até mesmo drama e comédia. E faz tudo isso muito bem, envolvendo poderes, ciência, política e por aí vai. A história traz muito bem vários núcleos, envolvendo as cidades, os trabalhos dos irmãos Elric, desenvolvendo muito bem a relação entre personagens e levando como cerne principal o núcleo pessoal e emocional dos dois irmãos. E a obra tem um dos momentos mais traumatizantes da história dos animes. Sim, eu tô falando da Quimera. E agora você tá me xingando nos comentários porque eu fiz você lembrar disso.
Agora, um anime impactante que me impressionou na primeira vez que eu vi e entrou pra minha lista de melhores é Elfen Lied. Na história, acompanhamos Lucy, uma garota com cabelos e olhos vermelhos e pequenos chifres na cabeça, que foi submetida a vários testes e estudos contra sua vontade. Manifestando braços invisíveis de força e alcance absurdos, ela arranca cabeças facilmente. Acontece que ela faz parte de uma nova espécie, as Diclônios. Elfen Lied, ou Elfen Lied, tem cenas violentas que podem ser sensíveis para alguns espectadores, mas traz também temas como preconceitos e discriminação. É uma história pesada, que impacta, com um mistério que vai sendo respondido aos poucos, e que tem uma das melhores aberturas de todos os animes. O único problema é que o anime termina de forma abrupta, porque a animação não deu sequência à história do mangá. Agora, para acabar com os clássicos dessa lista, voltando para 1996, um dos maiores nomes dos animes e um dos melhores na minha opinião é Rurouni Kenshin, ou conhecido por aqui como Samurai X. Samurai X mostra a vida de Kenshin Himura no Japão pelos primeiros anos da era Meiji, um período conturbado onde as espadas e os samurais não eram mais permitidos. Então ele tenta deixar de lado a vida de Battousai, o retalhador. É um belíssimo anime que aborda muito da cultura japonesa, sendo um grande retrato dessa época, com cenas de ação maravilhosas e personagens extremamente cativantes. O anime recebeu adaptação em filmes, inclusive, e é uma das poucas obras que conseguiu ter uma boa qualidade também em live action. E para finalizar a lista, algo bastante atual, inclusive sendo algo ainda em lançamento, e que mesmo assim conseguiu me cativar ao ponto de entrar na lista de melhores animes na minha opinião. Eu tô falando de One Punch Man. A história gira em torno de Saitama, um jovem que, depois de um treinamento muito complexo, algo tão extremo que ele fica até careca de tanto treinar, se torna capaz de derrotar qualquer pessoa ou criatura com um único soco. A premissa parece simplista e até entediante de certo ponto de vista, mas One Punch Man vai muito além disso, porque envolve todo o mundo e uma associação de heróis. O anime é novo, curto e ainda em desenvolvimento, mas surpreende pela qualidade. Com ação muito bem feita, com uma ótima narrativa, personagens extremamente cativantes e com um teor muito alto de comédia. One Punch Man é, pra mim pelo menos, um dos melhores animes da atualidade. Claro que existem vários outros animes incríveis e que só não estão aqui porque senão a lista ficaria imensa. Mas alguns exemplos são Cowboy Bebop, Erased e Code Geass. E lembrando que aqui estão os animes seriados. Os filmes em animação como Akira ou obras do estúdio Ghibli não foram considerados. Até porque talvez isso possa ser história para outro vídeo. Mas de qualquer forma, deixa você agora aqui nos comentários quais são os seus animes favoritos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.